só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. E nós cremos que o teu Santo Espírito há de operar nesse local. Aquele que entrou enfermo vai sair curado, aquele que entrou oprimido vai sair daqui, ó Pai, regozijando. Em nome de Jesus, ó Pai, nós profetizamos, aleluia, ó Pai, a tua glória sobre este local, porque a tua palavra diz, ó Pai, aleluia, se o teu povo clamasse ao Senhor, os teus ouvidos, ó Pai, se colocariam para ouvir a oração que se faz neste lugar. Então
Judas, amigo mío, y te hablo de él. Por muchas veces te han predicado y no te has arrepentido, sea por la palabra, la campaña o el tratado. Que tú te arrepientas, no de emoción, si de corazón, pa' que no te pase igual que el faraón, pa' que no te pase igual que el faraón. Seas como el faraón que tenía preso al pueblo de Israel. Jehová le decía que soltar el pueblo él no quería. Él decía que sí en los momentos de las pruebas, haciendo un papel pensando que Dios se le va a creer. ¿Cómo dice? Haciendo un papel pensando que Dios se le va a creer. Amigo, ven a Jesús, amigo, ven a Jesús, amigo, ven a Jesús, por ti él espera. Amigo, ven a Jesús, amigo, ven a Jesús, amigo, ven a Jesús, por ti él espera. No corrupción, no maldición, no democión, sí salvación, sí bendición y de corazón, sí bendición y de corazón. Oye amigo, si tú vienes a Cristo tu vida cambia. Te lo dice Feliciano para Cristo. Tentando virar a tua embarcação. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. É só para quem acredita. Para quem não acredita não precisa nem receber. Mas quem está acreditando, eu tenho uma palavra de Deus e vou lhe dizer nessa noite: ouça a voz daquele que te mandou atravessar para o outro lado. E aquele que te ordenou tem poder para te dar vitória, tem poder para te garantir a passagem, tem poder para te ajudar na travessia, tem poder para te entregar o que tu precisa. Desse lugar, se tu veio buscar, então pode começar a glorificar o nome dele, pode começar a adorar o nome dele, porque Jesus está dizendo aqui: ouça, ouça a voz do Espírito que fala sobre a igreja. Toda a presença dele é para você ter experiência, para contar a tua vitória do outro lado, para contar o que Deus te deu do outro lado, para contar as coisas grandes pro outro lado. Só quem acredita, abra a boca e a glorifica o nome do Senhor. Fecha teus olhos. Espírito Santo, nós te louvamos nessa noite, porque sabemos que tu estás no controle, meu Pai, de tudo. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha falar conosco. O Senhor, Evangelho de Marcos, no capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estou com a voz, minha garganta bem rouca, minha voz. Estamos aí pela misericórdia do Senhor, pregando a palavra de Deus na igreja, nas ruas, e minha voz está bem cansada, mas se a minha voz surgiu, os irmãos continuam dando glória a Deus, aleluia, amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Estavam observando se curaria no sábado para o acusar. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Os irmãos podem se assentar glorificando esse Deus, porque quanto mais glória, irmãos, nós damos, mais glória nós mandamos para cima. A glória do Senhor, ela desce para baixo. E acredito eu que aqui não é proibido, irmãos, glorificar a Deus. Aleluia, eu acredito que aqui não é proibido nós darmos aleluia ao Senhor. Aleluia, porque quanto mais nós glorificamos, mais o coração de Deus se alegra, e a presença de Deus ela passa a ser notória aqui nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, está aqui uma palavra bastante conhecida dos leitores da palavra do Senhor. O Evangelho de Marcos, no capítulo 3, o versículo 1 nos vai dizer: entrou na sinagoga. Para nós relembrar um pouco, irmãos, nós sabemos que o templo de Salomão
ele foi destruído. O povo de Israel foi levado para cativo na Babilônia, e o povo ficou com aqueles restantes, os demais ficaram, não tinha mais tempo para adorar o Senhor. E o povo é levado agora para a Babilônia, e ali ficaram em cativo, porque assim profetizou o profeta Jeremias, que 70 anos eles ficariam ali. Mas nós lemos o livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, quando fala-se de cativo, não que eles estavam atrás de uma prisão, ali mesmo na Babilônia, eles tinham uma liberdade. Jeremias capítulo 29 vem nos ensinar isso, que Jeremias escreve a carta para os que estão em cativo, dizendo: edificai casa, plantai jardim, colhei. Então eles tinham a liberdade para edificar casa, para plantar, mesmo estando na Babilônia. A Bíblia, no livro de Ezequiel, no capítulo 8, quando Ezequiel estava também cativo, Ezequiel vai dizer: estava eu assentado na minha casa com as ações, quando veio a mão do Senhor. Ou seja, eles tinham a liberdade, eles tinham a casa. Então, mas o que estava faltando, irmãos, eles tinham ali até mesmo liberdade para adorar o Senhor. E Esdras era um sacerdote, Esdras era um escriba, e Esdras é um dos fundadores da sinagoga. Então eles veio ali, mesmo ali, iniciou a sinagoga lá na Babilônia, para eles poderem adorar a Deus, porque Esdras, ele tinha amor pela palavra de Deus, sendo ele um escriba, sendo ele um sacerdote. Então ali eles formam a sinagoga, para eles adorarem o Senhor. Sinagoga significa assembleia, onde se reuniam o povo para cultuar a Deus, para poder aprender da palavra de Deus. Mas nos dias de Jesus não era diferente. Os fariseus, os mestres da lei, conhecedores da lei mosaica, eles iam na sinagoga para ensinar a palavra de Deus, para adorar, aleluia, ao Senhor na sinagoga. Mas, irmãos, dentro da sinagoga, vem afirmar alguns historiadores que havia ali uma escada de 6 degraus, alguns de 7 degraus, porque quando ali o preleitor subia para ler um livro, até mesmo como assim Jesus, nós vamos ver, ele lia ali o livro do profeta Isaías. Então subia naquela escada de 6 degraus para administrar, para estudar, ensinar a palavra de Deus. Mas nos dias de Jesus, os fariseus mais rígidos, irmãos, aqueles hipócritas dos fariseus, eles acrescentavam a mais na sinagoga. O que é que eles acrescentam à sinagoga? Eles tinham um lugar, um espaço, aproximadamente de 7 vagas, de 7 lugares, e aí eles costumavam colocar, segundo diz ali, alguns historiadores, que eles colocavam as pessoas para desprezar algumas pessoas, e colocavam naquele canto, naquele lugar, nesse espaço, nesse campo ali de 7 pessoas. Mas eles vão agora, irmãos, convidar Jesus. Mas eles convidam Jesus, não era para aprender com Jesus, mas para acusar Jesus, porque era sábado. E eles queriam apontar Jesus, porque eles eram guardador da lei mosaica, a sinagoga. Então eles veio ali, mesmo ali, iniciou a sinagoga lá da Babilônia, para eles poderem adorar a Deus, porque Esdras, ele tinha amor pela palavra de Deus, sendo ele um escriba, sendo ele um sacerdote. Então ali eles formam a sinagoga, para eles adorarem ao Senhor. Sinagoga significa assembleia, onde se reuniam o povo para cultuar a Deus, para poder aprender da palavra de Deus. Mas nos dias de Jesus não era diferente. Os fariseus, os mestres da lei, conhecedores da lei mosaica, eles iam na sinagoga para ensinar a palavra de Deus, para adorar, aleluia, ao Senhor na sinagoga. Mas, irmãos, dentro da sinagoga, vem afirmar alguns historiadores que havia ali uma escada de 6 degraus, alguns de 7 degraus, porque quando ali o preleitor subia para ler um livro, até mesmo como assim Jesus, nós vamos ver, ele lia ali o livro do profeta Isaías.
Então subia naquela escada de 6 degraus para administrar, para estudar, ensinar a palavra de Deus. Mas nos dias de Jesus, os fariseus mais rígidos, irmãos, aqueles hipócritas dos fariseus, eles acrescentam algo a mais na sinagoga. O que é que eles acrescentam na sinagoga? Eles tinham um lugar, um espaço, aproximadamente de 7 vagas, de 7 lugares. E aí eles costumavam colocar, segundo diz ali, alguns historiadores, que eles colocavam as pessoas para desprezar algumas pessoas e colocavam naquele campo, naquele lugar, nesse espaço, nesse campo ali de 7 pessoas. Mas eles vão agora, irmãos, convidar Jesus. Mas eles convidam Jesus, não era para aprender com Jesus, mas para acusarem Jesus, porque era sábado. E eles queriam apontar Jesus porque eles era guardador da lei mosaica, e era sábado, eles guardavam sábado. Mas Jesus, o próprio Jesus diz que ele não veio para quebrar a lei, mas para cumprir a lei. Mas Jesus, ele quebra todo o protocolo e costume de homens. E Jesus, irmãos, eles queriam conspirar, mas eles estavam conspirando contra o próprio Jesus. E Jesus é convidado, e eles convidam pessoas e colocam na sinagoga. Mas o convidado agora é Jesus de Nazaré. E a Bíblia vai nos dizer no versículo número 3, está dizendo que ali havia um homem que tinha sua mão mirrada, sua mão seca. No Evangelho de Lucas diz que a mão era a mão direita dele. A mão dele era seca, mão mirrada. E pega este homem, irmãos, e coloca neste canto, num ato até mesmo de humilhação. Porque quando nós falamos de canto, ou seja, cantinho, é lugar de pessoas desprezadas, pessoas rejeitadas. E ele pegar este homem e lança neste canto, um ato até mesmo de humilhar ele, porque os fariseus, o prazer que eles tinham era humilhar as pessoas. Mas o Nazareno foi convidado, aleluia, para administrar na sinagoga. E Jesus, então, meus irmãos, entra na sinagoga para ensinar, como costume, ler o livro do profeta Isaías. E acredito agora que Jesus sobe nessa escada de 6 degraus ali no alto e começa a administrar, aleluia, ler o livro do profeta. Mas Jesus, irmãos, também ele estava observando todos quando estava dentro daquela sinagoga. Jesus estava, irmãos, observando todos. E Jesus observa que neste canto, que neste espaço separado, tinha pessoas ali desprezadas. Eu vejo, irmãos, lá em Provérbios, no capítulo 15, versículo 3, escreveu o sábio Salomão que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando o bom e contemplando o mal. Ei, os olhos do Senhor, Ele está em todo lugar, contemplando o bom e contemplando o mal. Ei, nesta noite não é diferente. Os olhos do Senhor, Ele se faz presente aqui nesta noite. Os olhos do Senhor, Ele tem contemplado a tua vida. Os olhos do Senhor, irmãos, está sobre todos nós. Os olhos do Senhor estão contemplando o bom e contemplando o mal. Jesus, irmãos, estava naquela sinagoga e contemplando a vida daquele homem, os demais que estavam ali. Aquele homem que estava com a sua mão mirrada, aquele homem que estava ali rejeitado, lançado no canto, desprezado. Acredito que quando os fariseus vai lá, pega e diz: olha, pega este que está com a mão mirrada e lança lá no canto, e vamos ver qual que vai ser a reação de Jesus, para nós podermos acusar ele. Aleluia. Mas Jesus, irmãos, ao observar, o versículo 3 está dizendo: disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, vem para o meio. Jesus observou aquele homem, e Jesus vai dar uma ordem para ele: levanta-te, levanta-te,
igreja, saia deste canto, saia dessa situação e vem para o meio. Porque, irmãos, canto, como eu tenho dito, quando as mulheres, eu sou acostumado muito a ajudar minha esposa a varrer a casa. Às vezes nós vamos varrer a casa, nós vamos pegar aquela sujeirinha, vai varrendo e vai colocar no cantinho. Aliás, sai no cantinho. Irmãos, eu quero dizer para você, lugar de crente, ei, não é de cantinho, cantinho é lugar de lixo. Tu é filho de Deus vivo. E nesta noite, aquele que te lançou no canto, ei, hoje Jesus está dizendo: levanta-te e vem para o meio, porque Ele tem vitória para a tua vida. Cantinho não é lugar para mim e para você, rapaz. Rabachou de Coramadagai. Lançaram aquele homem. Ei, eu não sei de que forma que você tem entrado aqui nesta noite. Eu não sei como você está passando lá na tua casa, no teu trabalho. Às vezes o teu patrão, vem alguém na tua casa, na tua família, tem te rejeitado, tem te humilhado. Ei, mas hoje o meu Jesus e o teu Jesus está dizendo: levanta-te. É hoje que Ele vai tirar, é hoje que vai acabar a humilhação na tua vida. É hoje que Jesus está dizendo: levanta-te. Mas para levantar, meu irmão, tem que ter disposição. É aquelas pessoas que nos lançam, pastor, no campo. É aquelas pessoas que querem ver nós lançados no campo. Mas às vezes, irmãos, às vezes nós, tem pessoas que é tão levado pelas adversidades, as tribulações da vida, que ele mesmo se lança no campo. Às vezes as tribulações, as adversidades da vida é tão grande, as provas é tão grande, que ele se lança pelo campo. Ele não quer mais orar, ele não quer vir mais para a casa do Senhor, ele não quer vir mais na escola dominical. Ele vai se jogando no canto, ele vai se isolando de tudo e de todos. É isso que o inimigo da nossa alma quer. João 10:10: o ladrão somente veio para roubar, para matar e para destruir. Mas o bom da história é que Jesus veio para que tenha vida e tenha com abundância. A pessoa se lança no canto, irmãos, e para sair do canto dá um trabalho, rapaz. E para se levantar tem que ter disposição. E não é fácil. No livro de Jeremias, no capítulo de número 18, Deus vai falar com Jeremias. Veio a palavra a Jeremias dizendo: levanta-te e desce a casa do oleiro. Mas Deus está dizendo para Jeremias: levanta-te. Em outras traduções está assim: dispõe-te. Ou seja, dispõe, ou seja, ter disposição, irmãos, para sair de certa situação, para sair do lugar de humilhação, para sair do cantinho, tem que ter disposição. Ei, crente, tem que ter disposição. Se nessa noite você entrou aqui arrasado, sem disposição, Deus vai mandar o maná do céu, Deus vai mandar uma injeção do Espírito Santo. Ei, tu vai sair desse canto. Se te lançaram do canto, ou se você mesmo se lançou no canto, hoje Jesus pega nas tuas mãos e tira você desse canto. Mas tem que ter disposição. Jesus está dizendo para o Noronha: levanta, sai daí, rapaz. Mas às vezes Jesus está dizendo para o crente: sai daí, eu quero te abençoar, eu quero entrar com providência, sai. Mas o crente, ele fica no comodismo. Jesus está dizendo: olha, eu vou entrar com providência, sai, eu quero tirar você dessa situação. Se nós estamos passando por prova, irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele ama o justo. Mas ele fica no canto, às vezes ela fica no canto, fica no comodismo. O pastor fala: vamos orar, eu não vou. Ó, vamos para a escola bíblica, eu não vou. Olha, vai ter culto da família, eu não vou. Ei, meu irmão, se você não vai para canto nenhum, mas se você tiver disposição, você pode ter certeza que Deus, Ele vai te abençoar. Mas para isso, irmão, nós temos que se levantar, ter disposição. Deus está dizendo para o profeta: levanta-te. Aí Deus vai dizer: e desce. Tem que levantar e descer. Deus não estava mandando Jeremias descer porque Jeremias estava em pecado. Deus estava mandando Jeremias descer para Jeremias aprender com o oleiro. Às vezes, irmãos, o crente não quer aprender.
Jeremias, irmãos, ele tinha que descer na casa do oleiro, ver como o oleiro trabalhava, para depois ele ir pregar para o povo de Israel. Mas ninguém quer descer mais, irmãos. Ninguém mais quer se ter disposição para descer na oração e nem no jejum. Se nós vimos aqui no livro de Gênesis, no capítulo de número 22, se não me fugiu a memória que o Espírito de Deus me traz. Louvado seja o Gênesis no capítulo 24. Quando Abraão, ele manda o seu servo e casar uma esposa para seu filho. Ele encontra com a mulher na beira do riacho. O versículo 16 diz assim: e a donzela era muito formosa e vista, e virgem, que varão não havia conhecido. Aí tem uma vírgula que diz assim: desceu a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Ou seja, ela vai até o riacho com um cântaro, com um vaso. Ela vai descer, ela vai encher, depois ela vai subir. Eu e você, nós somos vasos do Senhor. E vaso, meu irmão, ele tem que estar cheio. E para estar cheio tem que descer. E hoje os crentes não querem descer. Para subir tem que descer. A Bíblia diz que a mulher pegou o vaso, desceu, encheu, depois subiu. Ei, para você subir, para você se levantar, primeiro tu vai ter que descer, para depois você subir. Mas muitos querem subir, mas não querem descer. Muitos querem receber perdão, mas não querem perdoar. Ei, muitos têm a paz, mas não tem a paz. Ei, para subir vai ter que descer. Ei, crente, para subir primeiro tem que descer. Xarabadagai de Corabai. Darabassore canta na Madagai. Primeiro tem que descer. Levanta-te. Jesus está dizendo para o homem: levanta-te. Levanta-te e vem para o meio. E o homem, irmãos, imediatamente ele se levantou, porque ele precisava de um milagre, ele precisava da cura. Meio intimidado com os olhos dos fariseus, mas ele se levantou e foi para o meio. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu acredito que aqueles fariseus, eles começaram a ficar irados, porque a Bíblia diz, no versículo 5, diz assim que eles estavam indignados. Ou seja, ali Jesus se indignou com eles. Por quê? Porque quem estava agora no meio ali eram simples homens com a mão mirrada, um simples coitado que estava sendo humilhado. E no meio, quem transitava ali no meio eram os fariseus, os doutores da lei, os principais da sinagoga. Mas quem estava no meio ali agora era um simples homem. Jesus tira ele do canto e colocou ele no meio. Mas sabe por que Jesus, irmãos, tirou ele do canto? Porque ele teve disposição para se levantar. Deus quer tirar você dessa situação que você está passando. Ei, aleluia. Mas às vezes nós queremos esperar tudo em Deus. Ei, irmão, mas às vezes nós temos que tomar atitude. Tem certa situação que nós temos que tomar atitude. Tudo é Deus, nada, rapaz. Ei, às vezes eu e você tem que tomar certas atitudes. Quando nós começamos a tomar atitude, Deus começa a entrar com a providência. Deus quer tirar a mente do canto, mas primeiro vai ter que se levantar, vai ter que tomar posição, vai ter que tomar atitude. Amém. O homem levantou e foi para o meio da sinagoga. Então eles veio ali, mesmo ali, iniciou a sinagoga lá da Babilônia, para eles poderem adorar a Deus, porque Esdras, ele tinha amor pela palavra de Deus, sendo ele um escriba, sendo ele um sacerdote. Então ali eles, fora da sinagoga, para eles adorarem o Senhor. Sinagoga significa assembleia, onde se reuniam o povo para cultuar a Deus, para poder aprender da palavra de Deus. Mas nos dias de Jesus não era diferente. Os fariseus, os mestres da lei, conhecedores da lei mosaica, eles iam na sinagoga para ensinar a palavra de Deus. Mas é no meio, e todos os demais que estavam ali começaram a observar aquele homem que estava com a mão mirrada, porque o versículo de número 5 vai dizer, a parte B:
E ele estendeu a mão e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Jesus tira ele do canto. Jesus orou para aquele homem, a mão dele que estava torta, mirrada. A Bíblia está dizendo que a mão dele ficou igual a outra. Eu vejo ali Jesus mudando a história daquele homem. Eu vejo Jesus entrando com providência sobre a vida daquele homem. Jesus agora, quando ele vem para o meio, aquele homem está que tinha a mão mirrada, está com a mão sã como a outra. E todos começaram a olhar de olho torto para ele. Que os fariseus rangiam o dente. Está no meio, agora foi curado. Aleluia. E assim, irmãos, às vezes que acontece com pessoas, às vezes assim acontece com certos crentes. Em vez de eles nos olhar com um olhar de compaixão, de amor, às vezes ele olha com um olhar de ira, de inveja, de derrota. E quando este homem estava no meio, o negócio, aleluia, todos começaram a cirar com aquele homem. Ei, meu irmão, eu não sei o que você está passando, o que você está precisando. Se o inimigo tem te lançado no canto, ou se você mesmo tem se lançado no canto, se o inimigo está pensando que você vai ficar no canto, que o teu casamento vai ficar no canto, que a tua vida financeira vai ficar lastrada no canto, ei, ele está pensando que vai ver você no canto. Ele vai ter que te ver no meio. Ele vai ter que te ver no meio. A história daquele homem. E esse Jesus, ele é o mesmo. Ele não mudou, ele não envelheceu. Esse mesmo Jesus, ele pode mudar a sua história. Esse mesmo Jesus, ele pode entrar, ele pode restaurar aquilo que o teu coração tem almejado. Mas para isso, irmãos, tem que haver uma confiança nele. Eu acredito que esse homem, quando ele entra dentro da sinagoga com a sua mão mirrada, eu acredito que todos conheciam esse homem. Se você ir no Parque da Jabuticabeira, a maioria da pessoa me conhece como D. Onde mora o D? Onde mora o Capoeira lá, o D? Todo mundo me conhece. Eu creio que todos conheciam esse homem que tinha sua mão mirrada. Louvado seja o nome do Senhor. E quando este homem, irmãos, entra na sinagoga, eu acredito que as pessoas gritam: olha, lá vai o coitado. Acredito eu que ele mesmo entra ali de cabeça baixa, triste, de tanto ser humilhado. Mas na hora dele sair da sinagoga, o negócio fica diferente. Ele saiu de uma forma, ele saiu com a sua mão mirrada, mas o versículo 5 está dizendo que a mão dele ficou igual a outra, foi curada. Ele vai sair dali diferente. Ele entrou com, aleluia, triste, mas ele vai sair dali sorrindo, porque Jesus mudou a história daquele homem. Nesta noite, pela fé, se você crê, se eu não sei o tamanho do teu problema, mas eu sei o tamanho do Deus que eu sirvo, ei, tu vai sair daqui diferente. Você não vai sair daqui da mesma forma, porque o mesmo Jesus que entrou com providência na vida desse homem, ele pode entrar na tua vida também. Aquele homem saiu diferente. A Bíblia nos diz, ele tinha a mão mirrada, mas quando ele sai, a mão dele foi restituída, te está dizendo a Bíblia. Se você crer, irmãos, Deus pode restituir a tua causa, a sua vida. Aquela situação que você tem observado, tem dito: olha, não tem mais jeito. Não tem jeito para o homem. Mas se nós tiver disposição de se levantar e coragem, para Deus nada é impossível. Pode ser impossível para o homem, mas para Deus nada. Quando há uma fé depositada em Deus, quando nós se levantamos e se lançamos aos pés do Senhor, nada é impossível para Deus. Você vai sair daqui diferente. Aquele homem, irmãos, eu acredito que quando ele sai dali, em Atos dos Apóstolos capítulo 3, aquele coxo que estava ali pedindo esmola, quando Pedro e João oram, ele sai dali salteando, pulando de alegria. E não é diferente. Eu convido os irmãos, se pôr de pé, irmãos, que a minha voz está bem arretada. Aquele homem, irmãos, ele vai sair dali diferente. Ele não vai sair da mesma forma que ele entrou. Eu acredito que todos olham para aquele
começa a dizer: ei, mas não é aquele aleijado, não é aquele homem da mão mirrada, não, mas é no meio. E todos os demais que estavam ali começaram a observar aquele homem que estava com a mão mirrada, porque o versículo de número 5 vai dizer a parte B: e ele estendeu a mão e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Jesus tira ele do canto. Jesus ora para aquele homem, a mão dele que estava torta, mirrada. A Bíblia está dizendo que a mão dele ficou igual a outra. Eu vejo ali Jesus mudando a história daquele homem. Eu vejo Jesus entrando com providência sobre a vida daquele homem. Jesus agora, quando ele vem para o meio, aquele homem está que tinha a mão mirrada, está com a mão sã como a outra. E todos começaram a olhar de olho torto para ele. Eu acredito que os fariseus rangiam o dente. Está no meio, agora foi curado. Aleluia. E assim, irmãos, às vezes que acontece com pessoas, às vezes assim acontece com certos crentes. Em vez deles nos olhar com um olhar de compaixão, de amor, às vezes ele olha com um olhar de ira, de inveja, de derrota. E quando este homem estava no meio, o negócio, aleluia, todos começaram a se irar com aquele homem. Ei, meu irmão, eu não sei o que você está passando, o que você está precisando. Se o inimigo tem te lançado no canto, ou se você mesmo tem se lançado no canto, se o inimigo está pensando que você vai ficar no canto, que o teu casamento vai ficar no canto, que a tua vida financeira vai ficar lastrada no canto, ei, ele está pensando que vai ver você no canto. Ele vai ter que te ver no meio. Ele vai ter que te ver no meio. A história daquele homem. E esse Jesus, ele é o mesmo. Ele não mudou, ele não envelheceu. Esse mesmo Jesus, ele pode mudar a sua história. Esse mesmo Jesus, ele pode entrar, ele pode restaurar aquilo que o teu coração tem almejado. Mas para isso, irmãos, tem que haver uma confiança nele. Eu acredito que esse homem, quando ele entra dentro da sinagoga com a sua mão mirrada, eu acredito que todos conheciam esse homem. Se você ir no Parque da Jabuticabeira, a maioria da pessoa me conhece como D. Onde mora o D? Onde mora o capoeira lá, o D? Todo mundo me conhece. Eu creio que todos conheciam esse homem que tinha sua mão mirrada. Louvado seja o nome do Senhor. E quando este homem, irmãos, entra na sinagoga, eu acredito que as pessoas que dizem: olha, lá vai o coitado. Acredito eu que ele mesmo entra ali de cabeça baixa, triste, de tanto ser humilhado. Mas na hora dele sair da sinagoga, o negócio fica diferente. Ele sai de uma forma, ele saiu com a sua mão mirrada, mas o versículo 5 está dizendo que a mão dele ficou igual a outra, foi curada. Ele vai sair dali diferente. Ele entrou com, aleluia, triste, mas ele vai sair dali sorrindo, porque Jesus mudou a história daquele homem. Nesta noite, pela fé, se você crê, se eu não sei o tamanho do teu problema, mas eu sei o tamanho do Deus que eu sirvo, ei, tu vai sair daqui diferente. O problema pode estar grande, a situação está grande, mas maior é o Deus que você serve. Você não vai sair daqui da mesma forma, porque o mesmo Jesus que entrou com providência na vida deste homem, ele pode entrar na tua vida também. Aquele homem saiu diferente. A Bíblia nos diz, ele tinha a mão mirrada, mas quando ele sai, a mão dele foi restituída, te está dizendo a Bíblia. Se você crer, irmãos, Deus pode restituir a tua causa, a sua vida. Aquela situação que você tem observado, tem dito: olha, não tem mais jeito. Não tem jeito para o homem. Mas se nós tiver disposição de se levantar e coragem, para Deus nada é impossível. Pode ser impossível para o homem, mas para Deus nada. Quando há uma fé depositada em Deus, quando nós se levantamos e se lançamos aos pés do Senhor, nada é impossível para Deus. Você vai sair daqui diferente. Aquele homem, irmãos, eu acredito que quando ele sai dali, em Atos dos Apóstolos capítulo 3, aquele coxo que estava ali pedindo esmola, quando Pedro e João oram, ele sai dali salteando, pulando de alegria.
e não é diferente. Eu convido os irmãos a se pôr de pé, irmãos, que a minha voz está bem arretada. Aquele homem, irmãos, ele vai sair dali diferente. Ele não vai sair da mesma forma que ele entrou. Eu acredito que todos olham para aquele homem e começam a dizer: mas não é aquele aleijado, não é aquele homem da mão. Trabalhando, quando você está adorando, os anjos do Senhor estão trabalhando sobre a tua causa. O negócio está difícil. Ei, mas não questiona, mas adora. Adora o Senhor apenas. Irimadaga sol de cantará xeredegai. Irimadaga sol pecou madagai. Iripecantará machei de cantarai de couve as terras. Ai, o meu Deus manda dizer que cantinho para pessoas que aqui está. Hoje ele está apanhando o filho. A humilhação está acabando hoje. Ei, a angústia está saindo hoje. Hoje Deus está dizendo para pessoas aqui que ele está colocando pasta no cantinho e vai te colocar no meio. Aquele teu filho que está nas drogas, aquela sua pessoa que você acha que não tem jeito, Deus está arrancando os vícios, Deus está arrancando a bebedice, Deus está arrancando a má companhia, Deus está arrancando a má companhia, Deus está tirando do cantinho do vício, do cantinho das drogas. Ei, Deus vai lavar com o sangue dele e vai colocar no meio, vai louvar, vai pregar, vai fazer a vontade de Deus. Sarabadagai, Sarabadagai, Sorebadagai, Ribadabá, Serebadagai, de couve as terras. Diz o apóstolo Tiago que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Se você estiver orando, se você estiver sendo justo na presença do Senhor, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Se você estiver orando, você pode ter certeza que Deus está ouvindo. E se Deus está ouvindo, ele vai entrar com a providência. Xarabadagai de courama secantarai. Iribadagachei de couve as terras. Iripatachei de couve. O inimigo tem fechado as portas para as pessoas que estão aqui nesta noite. Mas o meu Deus, a minha Bíblia diz que o meu Deus, ele abre porta onde não tem porta. A porta de Deus abre. Aleluia, ninguém fecha. E aqui fecha, ninguém abre. Porque ele andou na prata e no ouro. E Deus está abrindo porta. Quem no inimigo não. Esse inimigo está pensando que você ia ficar no cantinho, ser um derrotado. Ei, Deus, aleluia. Ele está abrindo a porta. E está lançando o inimigo no canto. Onde é o lugar dele? Lançaram o profeta Jeremias. Eu quero entregar o microfone, mas o Espírito Santo põe a palavra no meu coração.
Lançaram o profeta Jeremias dentro de uma cova. Presta atenção. Para matar Jeremias. Jeremias estava naquele calabouço. Jeremias estava atolado até a lama. Queria ver o filho do profeta Jeremias. Queria parar Jeremias, lançar naquela funda daquela cova. Mas se nós lermos o livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 55, vai dizer Jeremias: invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Jeremias estava na cova, mas estava invocando o nome do Senhor. Ele te lançaram no canto da cova. Só invoca, chama o nome dele, chama por ele. Ele vai tirar essa cova. Ele vai tirar você desse canto. Ele vai tirar esse poço. Tu não vai morrer. Hoje Deus está tirando o crente da cova. Hoje Deus está tirando o crente da cova. Hoje Deus está tirando o crente da cova. Se o inimigo te lançou da cova, esse inimigo te lançou no poço para Rodolfo, hoje ele está tirando o crente da cova. Hoje o meu Deus está tirando o crente do campo. Estão dizendo que acabou, estão dizendo que é o fim, mas o meu Deus, aleluia, ele tem uma nova história na tua vida. Aquele homem saiu diferente. Ai, Espírito Santo, pessoa, pastor, que abençoe o teu povo, abençoe esse ministério, Senhor meu Deus. Se entrou pessoa